bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia. Você que tá vendo de tarde, de noite. Eu não saio pra você. Vocês estão falando baixo, tem que falar alto, né? Bom, falar que nem eu e Iago. O que eu tenho pra falar hoje... não, eu quero falar hoje de uma coisa que Deus resgatou em mim, que é sobre sabedoria. Não, mas é sério, essa semana eu li Provérbios e aí eu queria fazer uma leitura junta de Provérbios capítulo 2 primeiro. Esse primeiro capítulo que nós lemos, né? Para quem não sabe, o livro de Provérbios foi escrito, vamos ver se o Gustavo sabe, foi escrito por quem, Provérbios? Ó, lê o capítulo 1, Bíblia, capítulo 1, versículo 1, lê aí. Gustavo não sabe ler, gente. Capítulo 1, versículo 1, lê aí o versículo 1. Ah, entendi, capítulo 1. Menino! Quem é? Lê aí em voz alta. Jeremias, não. Quem é? Davi. Salomão, que é filho de quem? Davi. Que é filho de quem? Do pai dele, pô. É Obed, né? Não, de Jefté. Jefté, Obed, É, que Obed é eu o acho que é o avô, né? Isso. Que é filho de Ruth. da Ruth. Filho da Ruth. Filho da Ruth. Da Ruth que tá aqui. Tá dando muito. Filho da Ruth. Por quê? Nossa, é verdade. Não era Cristina, né? É, nossa, eu não sei por que veio na minha cabeça agora. Então ele é o Salomão, né? Quem conhece a história lá, se não me engano é em Crônicas que fala, é isso? Da história dele? Não lembro onde que é, mas que ele... Deus fala pra ele, pede qualquer coisa. E aí ele podia pedir qualquer coisa, né? Só que ele falou, eu quero sabedoria. E aí, porque ele fez isso, Deus falou, vou te dar muito mais sabedoria. Você vai ser rico pra caramba, tal, e você vai ter sabedoria também. Então ele é considerado o homem mais sábio da Bíblia, após Jesus, né? E aí, a gente quando vai ler, a gente tá lendo Salmos também, a gente vê que parece um pouco o que o Davi fala e o que o Salomão fala. Tipo, as coisas assim, escuta, filho meu, escuta o que eu tenho falado, e sempre fala pra guardar os mandamentos. Tu achou onde que é? Primeiro é Reis. É Reis, né? Dele. É Reis. Primeiro Reis. Mas Crônicas e Reis não é a mesma história, só que de visões diferentes? Sim. Tem. Eu acho que tem Crônicas também, né? É. Enfim. Então, aí Salomão, ele se dispõe então a escrever um livro para ajudar o seu povo a ser sábio. Porque ele recebeu essa sabedoria. E no capítulo 1 fala qual que é o propósito desse livro. Ó. Eles ajudarão a experimentar, quer dizer, ele fala assim, dos provérbios, né? Ó, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Enfim, aí vai falar, ajudarão a dar prudências aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, tipo, os provérbios são feitos para todos. Que ele está falando aqui que não tem ninguém. Até os que têm conhecimento, até os que já são sábios, vão ficar ainda mais sábios. E quando eu estava lendo, eu estava pensando assim, como é bom ter esse livro e tantos outros da Bíblia. Porque eu fico imaginando, às vezes, uma pessoa que não tem, às vezes, um pai e uma mãe, ou não tem alguém que tenha um bom direcionamento, um bom responsável para ensinar. Se a pessoa inclinar o seu coração para ler Provérbios, ela vai, tipo, realmente ter o que está falando aqui no começo. Porque quando nós vamos lendo, ele fala sobre princípios que nós, às vezes, já sabemos, tipo, de não mentir, sobre não buscar a riqueza acima de tudo, que a riqueza passa. São coisas, tipo, que, ao nosso ver, é fácil, mas muitas pessoas, às vezes, não conhecem e não entendem. Por quê? Porque não tiveram uma boa criação e também porque muitas vezes não leem na Bíblia. E o Provérbios, ele é incrível por causa disso. Então, no capítulo 2, ele começa a falar sobre as vantagens e sobre o valor da sabedoria. Aí no capítulo 2 fala assim,
Quer dizer, fala assim, não. Ele explica o que acontece se a gente aceitar essas palavras. E aí ele fala assim, ó, se aceitar as minhas palavras, guardar no coração os mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o quê? Que o temor do Senhor, o que é o temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Então ele está dizendo, quando nós nos propusermos a entender, a querer ser sábio, a querer entender o que é a vida, se a gente fizer isso com vontade e não buscar simplesmente pelo que a gente acha, se a gente buscar mais do que como se procura a prata e como se busca um tesouro escondido, a gente vai entender que a sabedoria mesmo é temer ao Senhor, vai entender o que é o temer ao Senhor e vai achar o conhecimento de Deus. Então, o que ele diz que é a maior sabedoria? É conhecer a Deus. E muitas vezes a gente não vive assim. A gente não vive como quem procura um tesouro. Não vive procurando sabedoria como quem procura um tesouro escondido. Eu acho que todo mundo já viu um filme, tipo do Piratas do Caribe, alguma coisa assim. Eles vendem coisas, compram coisas, até roubam, matam por causa de um tesouro. Tipo, eles pegam a pista, pegam um mapa e onde tá, não dá pra ver nesse mapa, tem que achar um outro mapa, mas só que pra isso você tem que matar um monstro. E eles vão atrás porque eles querem aquele tesouro. E se a gente fizesse isso, a gente ia ser muito mais sábio, a gente ia viver muito melhor, que é o que ele está falando. Ia viver sabendo o que é o bom e o mal, entendendo o que é o certo e o errado, ia se afastar da mulher lá, que é imoral, ia se livrar dos amigos aqui que só querem fazer o mal, ó. A sabedoria o livrará dos caminhos dos maus, dos homens e de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Esse foi o versículo 12 e 13. Que tem prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Então, tipo, a sabedoria ela é um meio que leva a gente a conhecer a Deus. Tá? Beleza. Aí tem o capítulo 3. Vamos ler novamente igual. Bom, o capítulo 3 ele já está falando mais profundo o que a sabedoria aconselha. Eu não achei, mas tem um versículo que fala assim, ó. A sabedoria dá um conselho. Aí tá 2 pontos. Ouçam a sabedoria. Isso que eu não tô achando. Tipo, o conselho da sabedoria. Ouça a sabedoria. Enfim. E aí ela começa aqui no versículo 1, ela tá falando para não esquecer dessas coisas que ela vai falar, para guardar no coração, que isso vai produzir prosperidade e paz, né? E são coisas que o ser humano procura, muitas vezes, em coisas do seu jeito, na verdade, né? Só que o que a Bíblia garante é que quando a gente procurar a sabedoria, a gente vai ter prosperidade e paz. E mais pra frente ele vai explicar, tipo assim, o que é essa prosperidade e o que é essa paz. E ele fala o meio de chegar. Como? Primeira coisa, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Para que a gente prenda ele no nosso pescoço, nas tábuas do coração. Então a primeira coisa para que a gente chegue a essa prosperidade, a essa paz e realmente seja sábio, é a gente ter amor e fidelidade. Amor, aquele genuíno, amor ao próximo, que às vezes você não concorda com a pessoa, mas você vai amar. Que a gente estava conversando até no café, né? Que às vezes a maioria das pessoas não tem esse amor. E às vezes a gente tem que se analisar se a gente está tendo esse amor de verdade. E essa fidelidade de cumprir a palavra, de honrar os compromissos, de ser fiel a Deus. Se a gente fizer isso, a Bíblia garante, nós vamos ter o favor de Deus e dos homens boa reputação. E é verdade. Pensa numa pessoa que ela é fiel e que ela ama o próximo. Ela não vai ter uma má reputação. Porque se alguém for falar alguma coisa, ela fala, não, mas ela me ajudou, não, mas ela foi fiel. E ele vai falar mais. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O ser humano, ele gosta de fazer as coisas do seu jeito. Todo mundo quer fazer as coisas do seu jeito. Ah não, eu concordo nisso por causa disso, por causa que eu penso assim. E às vezes a gente tem uma visão bíblica, não partindo de Deus, mas partindo da que a gente acha.
entendeu? E o que a Bíblia está falando nesse momento é que a gente não tem que se apoiar no nosso próprio entendimento, porque muitas vezes vai estar errado. Se a gente se apoiar no próprio entendimento, a gente não tem uma segurança de que aquilo é o certo. Mas se a gente se basear no entendimento de Deus, na lei do Senhor, a gente pode ter certeza que vai dar tudo certo e que a gente vai ter sabedoria. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E o que vai acontecer? Ele endireitará as suas veredas. Endireitará as suas veredas. O que é esse endireitará? É arrumar. Ele vai arrumar o seu caminho. Se nosso caminho estiver errado, estiver ruim, Deus se garante que se a gente reconhecer a Deus, Ele mesmo vai arrumar esse caminho. Virou a parte. Aí ele fala que vai dar saúde, que vai dar... honre ao Senhor... Obrigado. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. É o versículo 9. Quando ele diz isso, quando fala para honrar em todos os recursos, a gente esquece muitas vezes do nosso tempo e das nossas habilidades que nós temos. Por exemplo, quem aqui sabe andar? Sabe andar. É uma habilidade que nós temos. Às vezes a gente já passa por alguma coisa e tem essa dificuldade, começa a ter dificuldade de caminhar, começa a ter algum problema. Isso é uma dádiva que nós temos que ter, que a gente tem que aproveitar. Para quê? Para fazer algo produtivo para o outro. Quando a gente honrar os recursos, com esses recursos, a gente pode garantir que os nossos celeiros vão ficar plenamente cheios. Ou seja, não vai faltar o que comer e não vai faltar o que beber também. Não vai faltar alegria, quando fala do vinho, é da alegria, não vai faltar bebida. Não só do vinho em si, mas ele representa, né, o que a gente bebe. E se a gente entender isso profundamente, e aqui também fala, honrar a Deus, honrar ao Senhor com os primeiros frutos, ou seja, seria mesmo o dízimo e as ofertas. Desce aí pra baixo, que eu seguro ele aqui. Vai ficar atrapalhando ele gritando? A Bíblia garante que os nossos celeiros vão ficar cheios e seus barris transbordarão de vinho. Então a gente não precisa ficar desesperado por um emprego, a gente não precisa ficar preocupado porque às vezes não estamos ganhando mais quanto a gente achou que deveria. Porque se a gente está pensando dessa forma, nossa honra, o nosso Deus não está sendo realmente a confiança no Senhor, não está sendo Deus mesmo, está sendo essas coisas terrenas. E não é assim que vai transbordar, não é a pessoa se matando de trabalhar que vai transbordar. Pode até vai ter o dinheiro, mas vai faltar outras coisas. A pessoa vai se sentir às vezes sozinha, a pessoa vai sentir falta de outras coisas, ou então vai comprar, vai ficar entrando em mais compra e fazendo mais, parcelando mais vezes, e nunca vai ter dinheiro. Então, a gente precisa entender esse fundamento da sabedoria, que é honrar o Senhor. Não desprezar a disciplina, porque Deus disciplina quem ama. E aí um versículo chave, pulando para o final desse capítulo, é o versículo 35, que é o último. A gente está comentando sobre honra, né? E ele fala assim, lá na campanha dos 12 dias, ele fala assim: a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. E ele também diz, no 16, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. E às vezes a gente quer ser honrado, ou então acha que tem que ser honrado, só que não é dessa forma que nós vamos ser honrados. Não é porque a gente quer, não é porque a gente acha que é digno, ou só porque a gente tem um cargo. O que está falando aqui é que se nós tivermos sabedoria, a honra ela vai ser um resultado. Uma pessoa que tem sabedoria, ela com certeza vai ter honra. Uma pessoa que ela sabe nas suas decisões. Uma pessoa que busca a Deus, que ela teme ao Senhor. Uma pessoa que sabe aproveitar o seu tempo, que ela ajuda ao próximo, que ela faz o bem, que ela se afasta do mal. Ela vai receber honra. É garantia, não tem como. E muitas vezes nós não recebemos honra porque a gente não está tendo essa sabedoria. A honra é a herança dos sábios. Mas às vezes a gente está sendo exposto ao ridículo. Por quê? Porque a gente é tolo. Está falando aqui. Não sei o que está falando, né, amigo? E isso me chamou muita atenção.
quando a gente colocar realmente Deus acima de tudo, as coisas vão acontecer. E a gente vai ter a honra, a gente vai ser protegido, a gente vai ter riqueza, mas nosso coração não vai estar nisso, porque a gente vai estar ajudando o próximo. E não se apoiando no nosso próprio entendimento. E isso, beleza, vai continuar falando sobre várias coisas aqui mais pra frente de sabedoria, mas agora eu queria ler lá em Tiago, que é um livro também que fala sobre sabedoria no Novo Testamento. Como que é a sabedoria dos homens e como que é de Deus? Tiago, para quem não sabe também, ele é o irmão de Jesus. Algumas pessoas vão falar que ele não é irmão, mas ele era parente. Se ele não for irmão, ele era aí um primo bem próximo. E ele demorou para se converter, ele não se converteu tão rápido. E o interessante é que quando ele vai se apresentar, ele não se apresenta como um parente de Jesus Cristo, ou o que eu acredito que ele seja, que é o irmão mesmo. Em Tiago 1:1 ele fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele foi o líder da igreja, o principal líder no começo da igreja. E o curioso é que ele demorou um pouco para se converter. Não foi, teve outros apóstolos que foram antes, mas a resposta de Deus para o chamado dele foi mais intensa. E ele foi o líder junto com Pedro ali e João, mas ele foi o líder principal, né, da época. E depois vocês leem em casa, que é muito boa essa carta, e ele começa falando de provas e tentações. Que se a gente for provado, para a gente se sentir não triste, mas feliz, porque ela vai nos gerar perseverança. E aí no versículo 5 ele já fala, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabedoria para quê? Para entender justamente o que ele acabou de falar. Entender que tipo, tudo que acontece está no plano de Deus e tudo vai nos aperfeiçoar. E ele vai falando, ele fala sobre a prática da palavra, sobre não excluir pessoas do grupo, sobre a fé sem obras, que não existe, mas que a obra é uma confirmação da fé. Aí ele fala sobre o domínio da língua, e aí ele chega nesse capítulo, nessa parte que nós falamos, que é sobre os dois tipos da sabedoria. Quando ele chega no versículo 13, ele faz uma pergunta pra gente. Ele pergunta, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Algumas versões vão falar inteligente, né? E é uma pergunta que nós temos que fazer. Tipo, quem é sábio? Você se considera sábio? E às vezes alguém vai falar que sim. E ele vai explicar, vamos ver se você é sábio mesmo. Se você é sábio, que o demonstre por seu bom procedimento. Mediante, ou seja, através de obras praticadas como? Com humildade que provém da sabedoria. Então a prova que você é sábio é que você é humilde, que você vai fazer as coisas e você não vai querer ser exaltado nisso. Que você vai demonstrar a sua sabedoria fazendo boas atitudes. Não porque você tem um bom emprego e trabalha com coisas difíceis e faz boas escolhas. Inclusive ele vai falar no versículo 14 que se você tem ambição egoísta, que não se glorie nisso. A sabedoria do mundo, ela vai girar pro seu eu. Você tem que se dar bem, que você tem que escolher bem, que tem que escolher certo e tal. Mas a sabedoria de Deus, que vem dos céus, como a gente falou, ela não é assim. Ela não tem uma inveja amarga. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não espiritual, mas é demoníaca. E quando eu li, eu achei muito curioso, porque a gente coloca, às vezes separa o que é terreno, o que é do demônio, né? Tipo assim, o que é do diabo, o que é da terra, né? E o Iago falou hoje, quando eu estava vindo, sem saber, ele falou pra mim, né, o negócio de Caim, sobre Caim. Que lá em João, é 1 João? É que 1 João fala que ele era do maligno por causa das seus frutos maus, suas ações más. E, tipo, a gente separa, tipo, a gente acha assim que o satanista é do diabo, o macumbeiro é do diabo. Mas se as minhas ações também são mais, eu também sou do diabo. E a prova que você é de Deus, aí fala, é o amor.
se você tem misericórdia, se você perdoa. Mas se você vive uma vida toda ao contrária, você também é do diabo. Sim. Que é o que tá falando aqui. Se a gente não tem a sabedoria do alto, a gente tem a sabedoria terrena, que é o quê? Demoníaca. Tipo, por quê? Porque o mundo já é maligno. O diabo, ele joga as coisas, ele tem a sua sabedoria. E se ela não é do alto, ela vai ser do quê? Do baixo. Do baixo. Então, é algo que nós temos que chamar a atenção para nossa vida. Do baixo, boa, gostei. É algo que nós temos que chamar a atenção para nossa vida. Que é o que Thiago falou. A gente é muito bom em julgar, em falar que o outro é do diabo, né? Só que Jesus, ele falou para Pedro, quando Pedro falou, não faz isso, não vai lá morrer. O que Jesus falou? Afasta-se de mim, Satanás. Então, tipo, Satanás estava usando ali a vida do Pedro. E um pouco antes, o Espírito ele falou uma coisa pelo Espírito. Então, assim, a gente não pode olhar só as coisas da terra, os pecados, os desejos carnais, como simples coisas naturais, mas como coisas realmente do mal, tipo, que nos corrompem e que não são de Deus, entendeu? Porque muitas pessoas falam assim, eu nasci desse jeito, tipo, meu jeito é assim. Mas só que Deus Jesus veio justamente por causa disso, para tirar esse jeito, para tirar essa coisa ruim que nós temos, que é essa coisa que vem do mal, que vem lá de quando Satanás tentou a Eva, já.